A todos, a todas, muita paz, muita alegria. São Francisco costumava, saudava os seus irmãos, onde ele estivesse, com uma saudação que eu gosto muito: paz e bem. Então, paz e bem. Pois bem, meu nome é Marlene e desde a juventude eu consagrei minha vida ao serviço divino. Primeiro eu fiz isso através da religião, com o passar do tempo, com adquirindo mais conhecimento, refletindo mais. Chegou um momento que eu comecei a fazer esse caminho, que eu deixei o caminho da religião e comecei a fazer um outro caminho. Quer dizer, comecei a refletir sobre a religião, os conhecimentos da religião, refletir a teologia, olhar para a minha jornada, olhar para a minha vida, confrontar e fazer o meu caminho. Eu sempre gostei muito de ouvir as histórias das pessoas. Elas me inspiravam, então para mim era muito bom isso, me ensinava. Sempre aprendi com a história, com a superação dos outros, a história dos outros. E eu acho também que eu posso ajudar os outros, oferecer agora, que aprendi, que usufruí do compartilhamento de outras pessoas, de suas experiências, suas descobertas, seus desafios e superações, eu penso que eu também posso contribuir, posso e devo contribuir. Então, é um pouco por isto que agora eu estou tendo essa iniciativa de gravar vídeos, pequenos vídeos, conversando sobre ou expondo meu pensamento teológico e sempre a partir das minhas experiências. Em 2004, aconteceram uns eventos de rebeliões no Rio de Janeiro, em presídios do Rio de Janeiro, que envolvia traficantes, chefe de tráfico, etc. Eu me lembro que na época eu fiquei muito revoltada com aquilo e eu falava assim, nossa, traficante tinha que morrer, porque tinha que ter pena de morte para traficante. Eu acreditei mesmo nisso. E num dado dia lá eu estava pensando nisso e de repente é como se eu escutasse uma voz dentro de mim. Mas o traficante é você? E eu falei assim, como é que é? O traficante é você, é seu outro eu. E aquilo me impressionou muito, eu comecei a refletir sobre isso. O outro é meu outro eu. Se eu ainda, então se existe o, o comportamento inapropriado, inadequado, perverso, né, moralmente condenável, é porque eu ainda, de algum modo, não trabalhei em mim o suficiente. Né? E isso calou profundamente meu coração. No final da década de 70, né, de 75 em diante, 1975 em diante, depois 1970, 1980, não, 1975 em diante, 1980, 1990, que coincide ou que está dentro do período do regime militar no Brasil, eu, eu fui ficando muito envolvida com aqueles sofrimentos das pessoas, as torturas, a invasão e a opressão das pessoas, dos camponeses no campo, né, grilagem de terra. E eu resolvi me dedicar ao trabalho missionário nessas regiões, né? Eu morei no Nordeste de Minas, depois no Nordeste do país, na Paraíba. E atuando
da educação popular, a partir então sempre da educação popular, mas para construir o sujeito histórico, para lutar pela justiça, lutar pelo fim do regime militar. Eram coisas assim que eu queria muito fazer. Mas eu queria fazer isso não por uma motivação política. Eu queria fazer isso por uma motivação espiritual, religiosa. Porque eu pensava assim, bom, o evangelho não é uma informação para a gente ficar lendo e ficar rezando. E sim, também. Mas o evangelho é para ser vivido, se é boa nova, é para ser vivida. Não como apenas um elemento de fé, mas é uma convocação para a gente fazer diferente na construção da fraternidade, né? Na construção do sentir do ser irmão. E por isso eu comecei, né? E isso me fez, eu fui expulsa de cidade, eu fui pessoa não grata em outras, mas eu acreditava no que eu estava fazendo e eu vi situações, inclusive, assim, de risco de vida, né? No Nordeste, de estar envolvida numa situação em que, naquele momento, eu não sabia que eles não queriam matar aquelas pessoas que estavam no carro, envolvidas numa luta, uma greve geral que aconteceu dos canavieiros no Nordeste. A gente estava no carro e esse carro foi sanduichado. E era uma estrada apertadinha, passando, né, pelo meio de um partido de cana. Então a gente não sabia o que ia acontecer. Foi um tempo que a Margarida Maria Alves tinha sido assassinada lá na Paraíba há uns 2 anos. Naquela época havia uma lista grande de marcados para morrer, né, pelos, pelo latifúndios, né, os latifundiários e tal. E a gente não sabia o que acontecia. Mas naquele momento, eu, quando a situação ficou assim, eu pensei, bom, eu acredito no que eu estou fazendo. Eu ainda penso nisso, hoje me emociona um pouco, porque eu falei assim, eu acredito no que eu estou fazendo. Então, eu estou aqui. Vamos em frente, sem medo, porque agora, seja o que Deus quiser. Claro, eu estou contando aqui, então, eu não morri, mas era só uma intimidação, mas a gente seguiu em frente e continuamos o trabalho. Então, eu acreditava nisso e estava envolvida, fiquei envolvida assim, vivi situações bastante desafiadoras, né? Como pessoas morrendo ali, assassinadas, você está ali perto, em ocupação, né, para fazer pressão contra grileiros. Então, a comunidade que estava ali sendo expulsa da terra era, era preciso reunir gente, estar ali fazendo pressão, se de testemunha para impedir que aquele grupo dominante, opressor, avançasse muito. Foram várias situações assim. E eu vejo hoje, primeiro que eu aprendi muito naquela situação, mas depois eu comecei a refletir e me olhando mais tarde, né? Me olhando naquele contexto, eu via que eu agia destemidamente, né? Eu destemidamente não, porque a gente tem medo. Todos a gente tem medo. Medo é bom. Até um certo ponto é bom. Mas a gente tinha medo, mas tinha a coragem de seguir em frente. Eu acredito no que eu estou fazendo, então vou em frente. E olha, lá eu não tive medo de morrer, porque eu estava fazendo uma coisa que eu acreditava. Hoje eu tenho medo de uma bala perdida, porque não tem propósito essa bala perdida. Pois bem, mas quando eu, mais tarde, continuei refletindo, né? Depois, aí o regime militar, quer dizer, a ditadura acabou, foi restaurada a democracia no país, né? E aí, aos poucos, muitos daqueles movimentos foram, inclusive, sendo esvaziados, ideologicamente, organizadamente, pelas forças, né, dominantes, aqueles movimentos foram sendo esvaziados. Eu até costumo pensar
que a gente sabia agir naquela situação no regime militar porque havia muita utopia. Então a gente lutava e eu vejo que depois, hoje, a gente não reencontrou, me parece, posso estar errada, totalmente errada, mas eu vejo assim, parece que naquela situação desafiadora demais a gente avançava e depois os movimentos foram sendo esvaziados, mas não é isso que eu quero dizer. Porque o que eu quero dizer é que nesse segundo momento eu comecei a avaliar a minha atitude, meu comportamento, minhas reações, e eu comecei a perceber que era tudo muito misturado. Era a reação de indignação pela injustiça, pela opressão, por um regime ditatorial de imposição, né, que tinha gerado tanta tortura, tantos mortos, e pessoas que ficaram com sequelas, né, pelas torturas, por essa situação. Mas eu comecei a perceber que havia uma mistura dos meus conflitos internos, das minhas dores pessoais, e aquele comportamento agressivo de luta tinha muito de hostilidade, de raiva por causa das minhas dores pessoais. Preciso constar que hoje eu sou terapeuta, né? Trabalho com terapias naturais, bioenergéticas. Então, eu constatei que a gente precisa, a partir dessa reflexão, que a gente precisa resolver as dores internas da gente primeiro, sabe? Se a gente não consegue resolver, curar as nossas dores, a nossa luta fica tudo muito misturado, mistura as dores da gente com a dor do coletivo. E hoje eu brinco até que eu mudei o meu front. Eu continuo querendo fazer a revolução. Só que agora eu não faço mais a revolução, eu faço agora no meu consultório, né? Trabalhando as dores das pessoas, o sofrimento das pessoas, as dores internas, para que a gente livre, tendo as dores internas curadas, a gente possa contribuir com a sociedade. E na medida que eu curo as minhas dores internas, eu vibro numa frequência tal que favorece, que vai crescendo um quantum de energia para facilitar a mudança dos outros. Então, aprendi duas coisas então, né? Voltando. Primeiro, eu aprendi e guardei para minha vida que no todo somos um. Que você é meu outro eu. Por isso estou aqui, querendo colaborar na cura do meu eu em você. Então, o outro é meu outro eu. Eu sou responsável pelo meu outro eu. Eu sou responsável por você, por vocês, pelos outros. A fraternidade. E se o outro é meu outro eu, e eu sou a manifestação do divino, você é a manifestação do divino. A centelha do divino se manifesta em você, se manifesta em mim, se manifesta em todos nós. Então, o outro é meu outro eu, no todo somos um e no todo somos Deus. Não deuses, somos Deus. A manifestação da fonte criadora. A manifestação do sopro, gosto dessa expressão. Eu evito usar a palavra Deus porque ela ficou muito misturada com a religião. Então eu gosto de usar expressões como o sopro, porque eu acho essa palavra sopro perfeita. O sopro. Aquilo que traz a vida. A gente não sente o ar, a gente não vê o sopro, mas a gente sente a vida. O sopro é a vida. Então, no todos somos um.
no todo somos Deus, não deuses. Somos Deus, mas não somos o sopro. Não somos a fonte, mas somos a manifestação da fonte. Pois bem, o que eu quero fazer aqui nesse canal é trabalhar, é refletir a espiritualidade. As várias formas de a gente manifestar, viver a nossa espiritualidade. Mas a importância da gente trabalhar, da gente alimentar e cultivar a nossa espiritualidade. É sobre isso que eu quero falar. Vou trabalhar com vídeos curtos. Então, estamos encerrando por aqui. Mas é esse tema que eu vou seguir com vocês. Não vou dizer que vai haver um ritmo, uma periodicidade, porque eu tenho outras coisas também para fazer. Mas na medida do possível, eu vou deixar um espaçamento, um intervalo de aí, quem sabe umas 2 semanas, uma coisa mais ou menos assim. E então, se você gostou, dê aí vai no ícone do gostei e se inscreva no canal, porque além dessas minhas pequenas palestras, tem o trabalho, né, do Bruno e do Evandro. Então nós vamos aqui fortalecer esse canal. E você inscrito fica sabendo do que está acontecendo, recebendo as informações para seguir com a gente. No momento é o que eu quero dizer. Gratidão a todos, a todas e até a próxima, onde eu vou estar falando, pensando, expondo o que eu descobri para mim, é para mim. Cada um precisa fazer o seu caminho. Justamente por isso, o meu caminho pode ser inspirador para o outro. É isso que eu quero que aconteça. E cada um, a partir do que eu vou estar vivendo, que eu vivi, que eu vou estar contando, vocês vão poder pensar a si mesmos e trabalhar em si, na singularidade, a espiritualidade. Boa sorte e boa jornada para todos nós.